Muito bem, esse vídeo aqui eu vou dedicar ao Leone do canal Humanidade Paralela, que nos seus vídeos, nas suas lives, insiste em dizer que o nível dos oceanos, né, o relevo dos oceanos, por causa das representações que ele encontra nos livros, nos cadernos de topografia e tal que ele costuma pesquisar, todas as representações aparecem uma referência plana, uma reta, né, um plano, um nível. Então ele justifica dizendo que se a Terra fosse esférica, aquela representação teria que ser em curva, teria que ser curvada, né, não uma coisa plana. Então isso ele deixa bem claro nesse vídeo que ele colocou aqui, ó. Vou abrir o vídeo aqui para vocês verem, só para vocês terem certeza que eu não estou falando besteira, tá? Tá aqui, aí ó, nesse vídeo aqui, deixar um pouquinho ele falar aqui só para vocês entenderem. Fala, Leone. Então vai ser a parte mais difícil, bem no final da prova, é a parte mais difícil para concluir essa ultramaratona. Mas, importante é isso, pessoal. Ó. Aqui, eixo Y e aqui, eixo X, tá? Então, eixo X acompanha nível do mar, plano, reto, nivelado. Não tem nada de abaulado aqui, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, essas montanhazinhas aqui, ó, se tivesse curvatura, essa curvatura aqui, já teria que estar em 70 quilômetros, já ia ter aí uns 300 metros de curvatura ou mais, tá? Então já ia suplantar essa montanha aqui, ó, só a curvatura. Então, usando essa fala dele, nós vamos aqui demonstrar para vocês que essa ideia que ele tem é completamente errônea, tá? Isso é óbvio. Muito bem, Leone. Então aqui esse recado vai para você diretamente. Eu tenho aqui um aplicativo chamado GeoGebra. Tá? O GeoGebra permite desenvolver polígonos num plano, tá? Com precisões milimétricas. Tá? Então eu fiz aqui uma circunferência com um raio de 6.371, podemos dizer, quilômetros. Tá? Então aqui eu vou mostrar para você, ó, que está precisamente, ó, o raio dessa circunferência, 6.371. 6.371, tá vendo? Passa justamente no ponto que a gente delimitou aqui, certo? Então é o raio dessa circunferência de 6.371, podemos dizer, quilômetros. É uma circunferência porque o centro dela está aqui, ó lá. Certo ou não? Então agora, aqui no topo dessa circunferência, com 6.371 km de raio, ou 12.742 km de diâmetro, tá? Eu tenho aqui então, podemos ver lá, ó, aqui, ó. Vamos pegar aqui o ponto C, que é o limite do raio, 6.371, tá ali, ó, bem delimitado, ok? Essas linhas que vocês veem aqui, ó, essa linha aqui do ponto D e no ponto E, que está traçado aqui, é uma linha que vai da borda da circunferência até o centro. Ela vai da borda da circunferência até o centro da circunferência. Vamos só demonstrar aqui para vocês. Então é o raio, são os dois raios, tá vendo? Então essas duas linhas. E junto com essa borda da circunferência, eu tracei essa reta aqui, ó, passando justamente pelos pontos D, aqui, ó, uma reta, um plano, passando pelo ponto D, certo? Até cruzar o ponto E. Aí ela vem aqui
e cruza no ponto E, certo? Muito bem. Então, aqui acima, vamos memorar. Deixa eu puxar aqui. Então, o ponto C é o limite da circunferência, certo? 6.371. E a linha reta passando na perpendicular do ponto C está em 6.371, é o limite da circunferência, e a linha reta está passando próximo dos 6.369, mais ou menos. Então, a diferença da linha reta para o limite da circunferência é praticamente 2 km, certo? São 2 km aqui. Esse intervalo aqui tem praticamente 2 km. Então, o que o Leone está querendo dizer desse vídeo aqui que ele colocou? Aqui, ele está querendo dizer que numa distância de 70 km, 45 km, 70 km, deveria haver uma curvatura, escondendo esse morro aqui, certo? Então agora nós vamos demonstrar que na curvatura que ele fala de 70 km, a representação é feita num plano porque é irrisório. Vamos pegar aqui, ó, 70 km. Então eu tenho que pegar 70 km para cá. 70 km está aqui, ó. Vamos ver aqui embaixo, aqui, ó. Nessa linha aqui, vocês vão ver 70 km. 70 km é essa distância aqui, ó. Vou marcar um ponto aqui. Deixa eu marcar um ponto aqui, ó, 70 km. É aqui, ó. Na circunferência e na reta. Tá vendo? Então, vocês podem observar o seguinte, que a diferença é irrisória. Você não precisa se comprometer a representar uma curvatura, porque cadê a curvatura aqui? É praticamente irrisória. Não tem 70 km aqui, ó. Vamos eliminar esse ponto aqui que ele foi feito. Essa curvatura aqui, ó, dos 70 km que ele citou lá, é irrisória. Partindo do ponto C até o ponto aqui, que a gente colocou de 70 km, é irrisória, certo? QIP, Q é 70 km no limite da circunferência e P é o limite na linha reta. Então, não existe justificativa para você considerar no gráfico ali da maratona aquática que ele citou, você colocar ali a circunferência, não tem necessidade, certo? Não cabe isso. Como aqui, ó. Então aqui eu tenho, por exemplo, esses dois triângulos aqui, ó, esse primeiro triângulo aqui e esse outro triângulo aqui, eles têm 11 quilômetros de tamanho aqui dessa perpendicular aqui, nessa perpendicular. Representaria as Fossas da Mariana, que é o ponto mais profundo dos oceanos. Fossas da Mariana que atinge praticamente 11 quilômetros de profundidade. Então, ó, se eu tenho aqui 11 km e aqui também tem, praticamente não tem diferença. Você não observa que essa linha de cima é a circunferência do globo e essa daqui é a linha reta que cortaria a circunferência, tá? Então, não existe uma diferença.
assim, visível. Agora aqui eu quero colocar para vocês outra coisa. O Mar Vermelho, lá na África, lá, ele tem 300 quilômetros de extensão, de largura, certo? Então, num dos pontos do Mar Vermelho, ele tem 300 quilômetros de largura. Olha aqui, então aqui o ponto D, ele está a 150 quilômetros do ponto C, aqui, ó. Ele está a 150 quilômetros do ponto C, ali, ó, 150, tá vendo aqui embaixo? E o outro ponto, a outra extremidade, está parece pouco, mas não é, né? A gente tem que, aqui, ó, a outra extremidade, que é o ponto E, está a 150. Então 150 para um lado e 150 para o outro lado são 300 quilômetros, representa 300 quilômetros, certo? Esses 300 quilômetros, no ponto mais distante entre a superfície do globo e a linha reta, é essa daqui, esses 2 quilômetros aqui, ó. Praticamente, então, se você for representar em 300 quilômetros o relevo do mar Mediterrâneo, nessa faixa de terra, tá aqui, ó. Então, tanto faz você representar na linha da circunferência do globo, como você representar numa linha reta. Então, fica mais prático você representar isso numa linha reta. E são 300 quilômetros, não é qualquer coisa. Lá no vídeo que ele falou, ele disse em 40 quilômetros, 100, 70 quilômetros. Aqui nós estamos nos referindo a 300 quilômetros de diferença de um ponto ao outro, de um extremo ao outro. Então, Leone, observe que essa sua teimosia em querer representar o relevo dos oceanos num globo não faz muito sentido, porque a diferença é pequena. E 300 km é uma distância considerável para você fazer qualquer tipo de aferição. Se você fizer numa diferença menor, em 40 km, vamos colocar aqui, ó, 40 km, partindo do zero, 40 km daria aqui, aqui daria 40 km. Olha só a diferença. Aqui daria 40 km. Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, daria 40 km. Certo? Daqui para cá, que diferença que você tem ali, ó, desse ponto até aqui, que diferença que você tem da representação gráfica. Então é mais fácil você representar num plano, que você não precisa colocar a circunferência do globo. Tá vendo como a sua ideia é vazia, não tem respaldo nenhum cientificamente, só na sua imaginação mesmo. Então isso era o que eu queria demonstrar para o Leone, e quero ver ele rebater essa informação. Ok, fica aqui o meu abraço para todos, e a Terra continua sendo um globo girando no universo com as bênçãos de Deus. Amém.